Heródoto Barbeiro. Bom, Maria Elisa, muito obrigado aqui pela sua participação conosco no nosso Mundo Corporativo de hoje. Obrigada a você pelo convite, Heródoto. Bom, Maria Elisa, inicialmente eu queria que você comentasse um pouco conosco a respeito da questão da liderança. Não é? Quando eu li o título, Liderar não é preciso, de viver será preciso, mas aí você está me dizendo que a palavra liderar aqui, a palavra precisa no sentido de precisão, de ser uma coisa matemática. Então, eu posso entender então que líder não tem escola? Tem escola de liderança ou não? Tem, claro. A ideia com o título, Heródoto, ela é bem provocativa mesmo, né? Acho que hoje nós temos aí recortes teóricos belíssimos disponíveis. Acho que o líder que já exerce, né, essa função nas empresas ou nas organizações de modo geral, ele tem um repertório muito grande de possibilidades já. Onde eu vou buscar o aprendizado para exercer melhor a liderança. E quando eu resolvi escrever, foi justamente com essa preocupação. Claro que publicar algo e fazer com que as pessoas tenham acesso à informação é relativamente simples, né? Agora, fazer com que ela se interesse por isso já é um outro passo. Claro. Então, quando eu fiz esse título, ele é baseado, na verdade, naquela frase, né, histórica, inclusive, navegar não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então a gente sabe que navegar, você precisa de instrumentos, você precisa de bússola, você precisa de um mapa cartográfico para se guiar no mar. E a vida, né, apesar de eu ser ainda um pouquinho jovem, sou jovem há pouco tempo, eu vejo o quanto que a vida é imprevisível. E nesses trabalhos todos que eu venho desenvolvendo nas empresas, eu percebo muito essa talvez angústia, né, para encontrar uma palavra talvez mais adequada depois, mas enfim, essa angústia do líder hoje, que está numa sociedade totalmente complexa, com uma realidade extremamente difícil, e ele tem que, ao mesmo tempo, dar resultado para a empresa, manter tarefas extremamente complexas, dar conta delas e, ao mesmo tempo, cuidar da gestão de pessoas. Então, acho que esse é um dos desafios e talvez o livro ajude as pessoas, principalmente que estão iniciando agora a sua trajetória como líderes, a pensar um pouquinho nessa questão, esse equilíbrio, claro, né, que tem que ter entre cumprimento de tarefas e gestão de pessoas. O que acontece nesse meio de campo aí? Agora, Maria Elisa, os líderes são tão jovens quanto você ou não? Não. Acho que tem enfim, tem idade certa? Não. Acho que a questão da idade, ela é um fator, obviamente, preponderante pela sociedade que a gente está vivendo. A gente tem aí uma explosão, obviamente, de jovens líderes. Eu tenho uma amiga que é da sua área, que é jornalista, e ela me contava o seguinte, que quando ela era bastante jovem, ela olhava assim para o editor-chefe da revista, né, que tinha lá seus 55, 56 anos, falava, um dia eu, com 18, vou estar no lugar dele. Hoje ela tem 63 anos e a pessoa que é o editor-chefe tem 32. Então, houve aí, obviamente, uma mudança, né? Uma mudança não só conceitual, mas uma mudança prática, né? O tempo é diferente hoje. Pelas empresas que eu venho atuando, Heródoto, eu vejo um mix. Na verdade, não tem assim, um perfil, o líder tem na faixa etária de tal a tal. Não existe isso. Acho que hoje as empresas elas estão muito abertas a esse movimento de ter oxigênio da galera mais jovem, mas ter também essa parceria com pessoas que já tenham uma longa estrada. Então, acho que esse equilíbrio as empresas estão, pelo menos, procurando ter. Eu vejo isso em sala de aula, nos cursos que eu dou, é bem equilibrado essa questão. Agora, como é que as empresas identificam essas lideranças que tem no quadro de colaboradores? Acho que tem várias maneiras. Existem oportunidades para essas pessoas demonstrarem essa sua qualidade, essa competência? Hoje, eu vejo muito o movimento das empresas, as grandes empresas, que estão preocupadas. Antigamente, a gente associava, por exemplo, a palavra sucessão com a questão de herdeiros, né? Não, o herdeiro, né? A questão da sucessão sempre voltada à família, exatamente. Hoje a palavra sucessão, por exemplo, ela tem uma conotação nova. O quanto que eu, como líder, tenho que preparar a minha base, os meus liderados, né, os meus colaboradores, para que eu possa alçar também novos voos. Então, nós temos hoje um autor bastante conceituado aí, que é o Han Charan, que ele fala dos pipelines de liderança, por exemplo, onde ele traz muito claro isso, né? Tem aquele momento onde você é o colaborador individual, que você dá conta da sua atividade, você administra o seu tempo, você tem competências para aquilo e você tem também alguns valores. A hora que você é alçado à condição de líder, o que ele chama de Pipe 1, você é alçado à condição de líder de pessoas, líder de equipes, você tem que, às vezes, abrir mão daquela mão na massa que você tinha, né? E mudar, de repente, o seu jeito de administrar o seu tempo. Antes você cuidava da sua tarefa, hoje não, você tem que cuidar da sua tarefa e
treinar, desenvolver, capacitar pessoas. Os seus valores também podem mudar. Enquanto você era um colaborador individual, você tinha uma preocupação com a qualidade do seu trabalho, por exemplo. Hoje não, você tem que formar líderes, você também tem que estar com esse olhar atento. E é daí que nasce isso. Porque a hora que esse líder migrar para ser líder de outros líderes, por exemplo, também ele vai mudar o jeito dele olhar para o tempo, o jeito dele olhar para os valores e o jeito, novas competências ele vai ter que ter. Então, esse mundo organizacional está muito dinâmico. Então, o próprio líder, ele é convidado a descobrir o que nós chamamos de talentos nas empresas, né? Então, assim, olhe para a sua equipe, veja quem tem a possibilidade de. E as empresas vêm fomentando isso, vêm incentivando isso, até para ter esse processo de sucessão de uma maneira muito mais estruturada, mais organizada. Eu acho que as grandes empresas estão pensando nisso e as pequenas e médias estão começando a se preocupar também com isso. Pelo menos os meus clientes, eu venho percebendo muito esse movimento de formação, né? Quando você identifica um sucessor, ao mesmo tempo você não está colocando o seu cargo em risco? Porque, veja, eu não pretendo continuar subindo na hierarquia da empresa, mas no momento que eu crio um sucessor, né, eu estou criando uma pessoa que pode ficar no meu lugar, mesmo que eu não seja promovido. Aí eu vou ser promovido para a rua. Não. Aí que tá. Aí que entra toda uma organização que a empresa tem que ter, né? Eu acho que a empresa, as empresas que realmente estiverem com esses planos de sucessão bem desenhados, bem azeitados, elas vão ter possibilidade, sim. Às vezes a pessoa não tem como crescer verticalmente, mas ela tem como migrar de setor, novos negócios. Então, eu percebo muito assim, os líderes mais experientes sendo mentores, sendo treinadores mesmo, se a gente pode usar esse termo, de outros personagens aí que possam ocupar outros cargos em outras áreas. Acho que não é a coisa de, eu não vou capacitar porque de repente ele pode tomar o meu cargo. Essa mentalidade, ela é muito, eu vou usar um termo aqui, paleozoica, né? A coisa assim de, se você não mudar, não se preocupe, ele vai mudar em outra empresa, né? Ele vai evoluir em outra empresa. Então, o líder que souber realmente a importância de ter alguém preparado no nível dele ou até melhor que ele, esse líder, ele é um líder especial, não tenha dúvida disso. Marilisa, nós temos aqui, para as pessoas também fazerem perguntas, o nosso e-mail aqui, que é o mundocorporativo@cbn.com.br, o Twitter aqui é o twitter.com/Jornal da CBN, Jornal da CBN, você sabe porque o programa também é depois representado lá. Mas a pergunta é o seguinte: o Jorge Moraes acabou de mandar a pergunta aqui por e-mail. Legal, Jorge. O que é que faz um líder conquistar o respeito dos seus funcionários? Primeira parte. Trabalho em empresa na qual em que nossa chefe é tratado pela rádio peão como uma pessoa sem capacidade. Então, eu explico o seguinte: primeiro, o que é a rádio peão?